Senhores deputados, senhoras deputadas, início da ordem do dia. Votação e redação final do projeto de lei 0372.4/2020. Autor, deputado Márcio Machado. Dispõe sobre o recebimento pela Secretaria de Estado da Educação de projetos de engenharia em doação sem ônus e encargos de pessoa física ou jurídica de direito privado. Em votação. Aprovado. Discussão e votação em turno único de admissibilidade da medida provisória 0249/2021, autor o Governo do Estado, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Deputado Sargento Lima. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente. Não ouvi quem pediu a palavra. Sargento Lima. Sargento Lima? Por Gostaria favor, que o deputado. líder de governo ali passasse melhor do que se trata esse ato de mesa, líder, para a gente poder discutir. Eu vou ler, acresce o artigo 5º à lei número 18.318 de 2021, que altera a lei complementar número 323 de 2006, que estabelece estrutura de carreira, reestrutura e sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece outras providências. Deputado, Vossa Excelência, precisa... Não vou fazer uso da palavra não, senhor. Obrigado. É só admissibilidade. Sim, senhor. Não havendo mais quem queira discutir, em votação está aprovada. Conforme o acordo de líderes, passamos à análise da mensagem de veto, discussão e votação em turno único da mensagem de veto. Presidente, questão de ordem, presidente. Número 01. Questão de ordem, presidente. 042/2021. O autor, o Governo do Estado. É o veto parcial de autoria do Governo do Estado que altera... Presidente. Conforme... Já lhe passo a palavra, deputado. Conforme o acordo de líderes nesta manhã. Eu só queria fazer um esclarecimento, e já lhe passo a palavra, deputado Bruno. Esse projeto de lei, aliás, esse projeto de veto, essa mensagem de veto é o projeto de lei que altera índices do ICMS, aonde esta casa tinha 12 emendas, o Governo do Estado acatou 6 emendas, 5 foram rejeitadas e uma foi acatada parcialmente. Aonde está a questão dos bares, das lanchonetes, dos restaurantes, aonde está a questão do leite, aonde foi revogado o artigo que retira o leite da cesta básica. E também tem a questão das moageiras de trigo, dos moinhos de farinha de trigo. Nós retiramos esse projeto há 10 sessões passadas para a gente tentar construir um entendimento, deputados e deputadas. Se conseguiu algo, talvez não seja aquilo que todos gostariam que fosse, mas o Governo do Estado encaminhou também a esta casa, está tramitando na Comissão de Finanças o projeto de lei que atende
os bares e restaurantes na parte alimentar, que coloca o leite de volta para a cesta básica, ou seja, os bares e restaurantes na questão alimentar passam, ao invés de ter ICMD 12, passam a ter o ICMD 3,2. A questão do leite, em vez de 17, volta para a cesta básica com 7%. E a questão das mogeiras também. Existem ainda pendências que foram emendas parlamentares e que o governo do Estado vetou. Então, apenas deixar registrado que aquilo que nós nos propusemos a fazer, com o apoio aqui de todos os líderes de todos os partidos, aonde a gente conseguiu foi parcialmente poder atender os pleitos de todos. Nós temos esse projeto, esse PL do Governo do Estado, que tramita, como eu disse, na Comissão de Finanças. O deputado Marcos Geiras, no acordo de líderes hoje pela manhã, também ficou acordado que tramitaria na Comissão de Finanças na próxima terça-feira e nós poderíamos trazer na terça à tarde esse projeto para ser votado em plenário. Eu, então, concedo a palavra a Vossa Excelência, deputado Bruno. Na verdade, presidente, minha questão de ordem é algo muito singelo. Nós temos uma ordem do dia estabelecida, né? O extra pauta não poderia ser depois da ordem do dia? Não, porque eu acho que faz mais sentido, né? A ordem do dia já estava pré-estabelecida, né? É que esse foi um acordo de líderes, deputado Bruno. Quando um acordo de líderes... Para incluir na pauta, mas não tem nenhum problema. Acho que seguimos a ordem do dia e depois a extra pauta. A gente tem essa prerrogativa de você fazer... Eu sei que o acordo de líder tem isso. E após seguiremos com a ordem do dia normal. Está em discussão e votação. Pois não, deputado Zé Milton. Presidente, apenas referenciar esse veto que nós estamos votando, que foi fruto de um acordo retirado de pauta, e nesse período houve todo um diálogo entre esta Casa e a Secretaria da Fazenda, com envolvimento direto do próprio governador, no sentido de construirmos uma solução nessa questão. É importante que a Casa saiba que a grande maioria dos projetos de leis apresentados pelos deputados foram aprovados pelo governo. E são alguns vetos que foram colocados, que alguns não vão também ao encontro do interesse da sociedade catarinense. E que agora, ao mantermos esse veto, o governo também fez um acordo, já se encontra aqui na Casa um projeto de lei que deve ser votado, segundo o acordo de líderes, deputado Titon, na próxima semana, em que, através de um projeto de lei, o governo traz o leite para a cesta básica, atende a questão da indústria de trigo aqui do Estado, atende também o pleito da Abrazel, no sentido de reduzir o ICMS para as refeições, e são pedidos que foram negociados, que avançamos, né? Na outra vez foi bastante questionado quando foi solicitado o adiamento da votação. Mas eu sempre acredito que no diálogo a gente consegue avançar. Conseguimos avançar bastante, o governo também fez a parte dele, dialogou, modificou, está modificando o projeto, atendendo a base. E eu quero parabenizar aqui a todos os deputados que, de uma forma ou de outra, contribuíram para isso, mesmo com as críticas, também ajudaram a construir esse entendimento. E hoje, ao nós votarmos esse veto, nós estamos abrindo o caminho para que o leite volte para a cesta básica, reduzindo a carga tributária para 7%. Nós estamos votando também na questão do interesse da indústria do trigo. Nós temos reduzindo o ICMS para 3,2% da alimentação em bares e restaurantes, que era também um outro pedido. E, obviamente, que com isso, eu acredito que a Assembleia cumpre o papel dela,
o governo, através da Secretaria da Fazenda, também o faz. E eu quero aqui cumprimentar o presidente Moacir Sopelsa pela condução desse debate, junto ao governo e aos segmentos que aqui estiveram, e, obviamente, que pedir o voto pela manutenção do veto, apesar de ser um veto parcial, mas ele é importante para a sociedade catarinense, que nós, mantendo esse veto, na semana que vem votamos o outro projeto. Se nós derrubarmos o veto, não terá votação do outro projeto. Não tem como ter, né? A lei não permite apresentar um novo projeto. Então, eu faço o pedido aqui para votarmos pela manutenção do veto. Senhor presidente. Votar sim. Voto 1. Continua em discussão. Deputada Paula. Eu quero, primeiramente, pela ordem, senhor presidente, saudar a presença do prefeito Paulinho, da cidade de Bombinhas, do vice Alexandre, e ele que veio com a comitiva de praticamente todo o poder legislativo lá. O meu mano, que é vereador na cidade, também me visita agora pela primeira vez como vereador, o Maurício, o Leandro, o Tonho, o Claudinho, Tiago e a nossa procuradora Gilmara, que vieram acompanhar a sessão neste dia. Quero também deixar um abraço fraterno para a deputada Ada de Luca, que está de parabéns. Um beijo, amiga, te amo, sou tua admiradora, sabes disso, que Deus te abençoe. E sobre essa questão pontual, eu também quero, por primeiro, destacar a nobreza que o Parlamento edificou, construiu nesse acordo com o governo e com os setores, principalmente fundamentado no interesse da sociedade civil, e dizer que, sim, nós concordamos com a manutenção do veto, justamente porque nós temos um projeto de lei fruto de uma negociação intensa promovida por esta Casa de Leis, onde o governo também cedeu e abriu espaços para que a gente pudesse prover os interesses da sociedade catarinense, com o objetivo, com o propósito de nos tornar mais competitivos e de preservar também os custos para a sociedade. Então, eu acompanho o voto do deputado Zé Milton e peço a Vossa Excelência, por gentileza, se for possível e tiver a concordância dos demais, de abrir o painel para a gente já, ao tempo que falamos, iniciemos já o processo de votação. Continua em discussão. Deputado Bruno. Senhor presidente, eu quero aqui trazer minhas sinceras palavras, começando com discordar dessa visão de avançar, essa palavra de que avançamos. Porque, para mim, quando você condena 5 pessoas e, no final, você diz, olha, vamos salvar 4, mas uma terá que ser sacrificada. Não houve avanço, continuou havendo um sacrifício. Quando você fala para uma pessoa que vai tirar todas as suas pernas e os seus braços e diz, olha, nós vamos tirar só um braço, então, fique feliz. Eu não considero isso um avanço. Pelo contrário, o que está acontecendo hoje e o que está acontecendo neste ano é um retrocesso. Nós estamos passivamente aceitando um aumento de impostos, verdade? Conseguimos tirar alguns setores que nem deveriam estar a princípio incluídos, conseguimos voltar à situação anterior à ação do governo, mas nós estamos aceitando um aumento de imposto em um setor, e isso me incomoda sobremaneira, porque hoje é os setores de bares e restaurantes, e amanhã? Qual é o próximo setor? Porque não é uma ação pontual apenas, não é para, queremos aumentar os impostos sobre bebidas quentes, não é isso. É que o governo precisa de receita porque não para de gastar. É um parasita gastão que vive às custas da sociedade. Sendo assim, como é um parasita que não para de gastar, como não para de gastar despesas, precisa sempre de uma vítima nova para parasitar. Hoje, são os bares e restaurantes. Qual será o setor amanhã? Senhores, não duvidem, não tenham dúvidas de que amanhã haverá um próximo setor a pagar essa conta. E a Assembleia avançaria, na minha opinião,
e isso é uma democracia, eu posso discordar dos meus colegas, nem que seja o único a discordar. Na minha opinião, nós, aceitando isso, estamos abrindo a porta para o próximo setor. Qual será o próximo setor? Haverá um próximo, não tenham dúvida, haverá um próximo setor. Nós deveríamos, se quiséssemos realmente avançar na pauta da sociedade catarinense, era dizer não, aumento de imposto nenhum, não aceitaremos um aumento de imposto sequer. Governo, se vire com o que tem, dê um jeito de cortar despesas, ajustar as suas contas, pare de arrumar as suas contas, o seu orçamento, às custas da sociedade. Pare de querer fazer equilíbrio fiscal, cobrando cada vez mais impostos do catarinense, que já é o maior pagador de impostos do Brasil. Nenhum povo paga tanto impostos estaduais como nós aqui. Nós pagamos demais. E nós estamos dizendo, tá bom, governo, olha, vocês cederam aqui, então pode avançar um pouquinho só. Nós estamos, sim, permitindo um avanço. É menor do que era em dezembro? É menor. Mas estamos permitindo, sim, um avanço. Estamos dizendo, governo, pode continuar não fazendo ajuste de conta, pode continuar gastando o que quiser aí, que vocês vão poder continuar cobrando da sociedade. Eu não aceito. Para cima desse deputado aqui, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ainda mais sobre um setor que foi um dos mais penalizados pelas ações do próprio governo. A incerteza gerada por medidas sanitárias insensatas, sem planejamento, que faziam com que famílias, com empreendedores não soubessem o que poderiam esperar do próximo mês, da próxima semana, do próximo dia, fez com que riqueza fosse destruída nesse estado, poupança fosse destruída nesse estado, fez com que negócios fechassem para nunca mais abrir, famílias perderam o seu acúmulo de uma vida inteira aqui, desempregados surgiram por todo o estado, por conta de medidas causadas pelo próprio estado. Agora, nós escolhemos esse setor como alvo? Não, senhor presidente, me perdoe, com todo o respeito que eu tenho ao senhor e aos meus colegas, nós não avançamos. O que nós estamos hoje é permitindo o avanço do retrocesso. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos perdendo uma oportunidade de dar uma bela mensagem ao governo. A mensagem de chega. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Zé Milton Schaefer, depois deputado Sargento Lima. Só fazer um esclarecimento, deputado Zé Milton. Nós não estamos aumentando, a Assembleia não está aprovando aumento de imposto. O projeto de lei que foi apresentado com emenda dos parlamentares desta casa era para diminuição do imposto. Tá bom, deputado. Acho que a minha referência é nesse sentido, para deixar muito tranquilo, os colegas deputados estão votando aqui, não tem nenhum projeto aqui que aumenta nem 0,0% de impostos. Tá? O projeto ele reconduz, diminui o ICMS do leite, as bebidas quentes continuam como estavam. Teve emenda parlamentar que queria reduzir o imposto do uísque para 3%, mas eu, pessoalmente, também não concordo, e a emenda, sendo de origem parlamentar, ela também não é constitucional. Então, nós não estamos aumentando... A questão de ordem é uma discussão de nós não estamos aumentando impostos. Eu também quero réplica agora. Eu quero réplica. Nós não estamos aumentando impostos. Nós estamos mantendo o que já estava antes e em alguns itens diminuindo. Questão de ordem agora. Eu vou discutir também agora de novo. Porque se o líder do governo tem a prerrogativa, tenho eu também. Tá bem. Vamos... Mas continue em discussão. Não, eu quero réplica, presidente. Deputado... Por favor, 30 segundos, deputado. Não, eu vou usar o mesmo tempo que usou o líder. Ele usou 30 segundos. Eu usarei o mesmo tempo. E, senhor presidente, eu acho que o líder do governo... Ele não usou mais do que 30 segundos. Eu concedo a Vossa Excelência 30 segundos. Eu vou usar um minuto. O senhor, líder do governo, pode fazer a defesa que quiser aqui. Só não pode faltar com a verdade. O governo, ele aumentou os impostos sobre bares e restaurantes. A Assembleia fez
um projeto para voltar ao que era antes, e agora o que nós estamos fazendo é manter o projeto do governo que aumenta impostos. Como assim não aumenta impostos? É claro que tem, pelo amor de Deus. Deputado Sargento Lima. Presidente, mais uma traquinagem legislativa. Quando foi feito aqui os agradecimentos pelo esforço, pelo empenho da casa, a gente tem que agradecer a paciência da casa. É isso que nós temos que fazer. Por que eu digo que é uma traquinagem? Usando a técnica do bode na sala, né? Sim, foi enviado pelo governo um projeto que aumentava os impostos. Sim. Restou aprovado nessa casa, voltou com o veto do governador. E agora nós estamos, sim, abrindo a possibilidade de que isso seja feito. Às vezes eu tenho a impressão que eu estou falando para uma plateia distinta, ou aquilo que está sendo, o que foi dito aqui não está sendo falado para pessoas que estão vivendo essa realidade. O que é a técnica do bode da sala? Foi justamente o trigo e o leite. Você quer fazer passar algo, coloca, e foi, sim, inserida a questão do trigo, inserida a questão do leite, sabe-se lá, Deus não, o diabo, como que foi feita essas negociações para que essa matéria fosse tirada, quem está saindo realmente se beneficiando com isso? Como eu disse, sabe Deus não, sabe-se o diabo quem foi que fez essa negociação para que fosse retirado. E agora resta, sim, essa insegurança em cima de um setor que nós estamos falando isso não há 6 meses, mas há 2 anos, praticamente, daquela teoria do fique em casa, economia, a gente vê depois, e quando vê depois, fecharam as portas, sim, fecharam as portas, faliram, mandaram gente embora. Recebo mensagens aqui diariamente, pessoas que não conseguem nem mesmo agora a tão almejada linha de crédito, porque não tem condições de avançar com o próprio negócio que tem, e essa é a verdade. E pronto. Então, não agradeça o empenho, porque, da minha parte, não houve empenho, porque eu não participei nem do acordo de líderes que houve de manhã, e nem fiquei sabendo dele. Estou sabendo aqui agora. Então, que agradeça a nossa paciência. Continua em discussão. Discussão, presidente. Para discutir a matéria, presidente. Presidente, nós estamos aqui, presidente. Quem está chamando? Gessé. O deputado Gessé. Gessé. O deputado Gessé, Aqui. por favor. Depois, deputado... Presidente, não pode ter avanço, algo que aumenta o imposto. Nós estávamos aqui ano passado e aprovamos esse projeto por unanimidade. Aí voltou para casa e agora a gente está querendo vetar um projeto que nós aprovamos por unanimidade. Estou esperando ainda o governo do Estado fazer uma ação para tentar minimizar todo o problema que ele causou para o setor da gastronomia, bares e restaurantes, principalmente. Não fez nenhuma ação. Todo o dinheiro investido em pandemia veio do governo federal. Só o que o governador fez aqui foi dificultar a vida das pessoas, e nós, incansavelmente, eu tentei fazer de tudo, usei tudo que eu pude fazer aqui na Assembleia para ajudar esse setor no meio da pandemia, tentando revogar decretos, falando, berrando aqui, e entrava pelo ouvido de um e saía pelo outro lado. Porque nada foi feito em favor daqueles que mais precisavam, que mais foram prejudicados, que muitos trocaram de setores, fecharam as portas das suas empresas e foram para outros ramos, por causa das medidas do governo, apoiado pela maioria dos deputados dessa casa. Aí agora, que a gente pode fazer uma pequena ação, nós estamos aqui dificultando novamente para algum setor, porque, teoricamente, nós estamos avançando. Não podemos estar avançando. Não podemos estar avançando. E nós aqui, no primeiro momento, todos vocês deram seus votos a favor. E agora vocês estão votando contra. Tivemos aqui semana retrasada, todo o pessoal do setor aqui se mobilizaram, estava aqui dizendo que era bom para eles. Mas a casa disse que não é bom para vocês. O negócio que nós propomos, que nós aprovamos, mas não é bom para vocês. Vão para casa, deixa nós negociar aqui, e aí nós vamos resolver o que é melhor para vocês. Aí bota aqui extra pauta,
para ninguém estar aqui, né, se manifestando, para facilitar as coisas. Não, não, gente. Nós não estamos avançando. E não é dessa forma. Se isso aqui é avanço, eu não sei o que é, então, melhorar a situação do catarinense. Quero deixar mais uma questão esclarecida. Nós estamos hoje na 10ª reunião do dia que foi retirado o projeto e desde aquele dia estava comunicado a todos os parlamentares que no máximo no dia de hoje o projeto viria para plenário. E hoje houve também, para isso acontecer, um acordo de líderes. Todos os deputados que estão aqui devem ter um líder. Então, é por isso que o projeto está aqui. Nós não estamos pegando ninguém de surpresa e não é o meu sistema de fazer isso, senhores deputados. Deputado João, deputado Márcio, antes, depois Vossa Excelência. Não? Deputado João Amin. Calma, o senhor voltou, né? Primeiramente, eu quero parabenizar a deputada Ada, que está de aniversário. Uma salva de palmas para a deputada Ada, por favor. E, presidente, eu queria começar discutindo esse veto do ICMS. Primeiro, muito triste pelo parlamento catarinense. O parlamento catarinense, nesses últimos 2 anos, está muito subserviente ao executivo. Eu me preocupo que possa isso ser cada vez mais. Talvez em junho, quando fechar as torneiras, o negócio começa a ficar mais justo. E quero começar falando sobre o setor. Quando se fala sobre bebida alcoólica, se está maldosamente querendo trazer para o chão uma discussão para jogar contra, para a opinião de quem não tem tanta informação assim, uma discussão que é ampla. Nós aprovamos esse projeto por unanimidade ano passado. Na CCJ, há pouco tempo atrás, a mensagem de veto foi derrubada também por unanimidade. E agora, depois de uma medida sorrateira, se adiou a discussão, quando isso aqui estava cheio de interessado, para tentar fazer escondido, com medo de vaia, mas não dá mais para se esconder. O setor da gastronomia, durante a pandemia, perdeu 50 mil empregos. Representa 5% do PIB de Santa Catarina. O leite, por exemplo, que eu vejo que hoje não vai ser bem sucedido, mas estou sentindo que daqui a algumas semanas vai ser, tem 200 mil empregos diretos. A gastronomia tem 100. Vai demorar 4 anos e meio para se recuperar. O cara que tinha um comércio, bar, restaurante, que vive de turismo, foi um dos setores mais prejudicados durante a pandemia. Tinha prefeito que da noite para o dia fechava a cidade inteira. O cara tinha comprado peixe na segunda-feira, não ia poder vender o peixe na quarta. Pegou empréstimo no banco, pediu dinheiro para o parente, vendeu o carro, teve que mandar um funcionário embora, quebrou. E tanto o governo federal quanto o governo estadual foram, de maneira insuficiente, deram crédito. O Badesc mesmo é uma piada. Exigia tanta garantia que quem precisava não tinha como acessar o dinheiro. E a resposta não é para bebida alcoólica, não é para bebida alcoólica apenas, até porque no setor de turismo, num bar, num restaurante, também se vende bebida alcoólica. O que a gente tem que pensar é que é um setor que paga os nossos salários. É um setor que muitos quebraram e tem agora, o carnaval foi um fiasco.
Rio de Janeiro até vai fazer o carnaval essa semana. A temporada foi um fiasco, infelizmente. E tem agora tempo para tentar se recuperar. Então não é discutir a venda de bebida alcoólica. O setor do turismo de Santa Catarina representa mais de 10%, e o setor de gastronomia representa 5% do nosso PIB, são números. E esse projeto, que a gente deve votar na sequência, não o veto, nem o leite, nem o setor do leite está feliz. Fora a turma, qualquer um que pague PVA, qualquer um que paga gasolina. Isso é de responsabilidade do Estado. Por que o Estado está cheio de dinheiro? Primeiro, por causa da dívida do governo federal, que foi prorrogada, o pagamento. E depois o recurso para a pandemia. É óbvio, é matemático. Então, a gente votou aqui na Assembleia, empréstimo do Badesc, prorrogação de contrato de funcionários que prestavam ACTs, tanto para o sistema presidiário, penitenciário, quanto para o sistema educacional. Mais 30 segundos, presidente, para concluir. Mais 30 segundos, deputado. Então, a gente fez aqui no parlamento diversas votações que amenizaram, mas são insuficientes. E hoje, é só fazer a lógica. Votou a favor em dezembro, votou na CCJ no começo do ano, derruba o veto agora. Nós não podemos ser subservientes. O parlamento que fica de joelho ao executivo enfraquece muito todos nós. É muito ruim isso. Continua em discussão. Consulto os senhores deputados se nós poderíamos... Senhor presidente. Encaminhamento de voto, senhor presidente. Senhor presidente, não, discussão. Discussão? Pois não, deputado Ivan Nats. Depois, deputado Valdir Cobalcini. Senhores deputados, sociedade catarinense, é preciso resgatar um pouquinho o que aconteceu. O governo mandou para cá um projeto de alteração da política pública de ICMS em diversos setores. A Assembleia Legislativa apresentou emendas a esse projeto, beneficiando outros setores, ou avançando na questão do auxílio a esses outros setores, sensíveis ao que sofrem esses setores, principalmente do bares e restaurantes, os que mais sofreram com o processo de pandemia. Então, qual foi a sensibilidade da Assembleia? Foi de auxiliar naquelas emendas os setores que mais sofreram e também de equiparar produtos produzidos pela indústria catarinense, pela produção catarinense, com a produção dos estados vizinhos, para criar competitividade. Então, a Assembleia Legislativa, no momento que recepcionou as emendas e aprovou as emendas, ela auxiliou esses setores. O que o governo fez? Vetou esse auxílio a esses setores. Então, o que nós estamos discutindo aqui é o que a Assembleia Legislativa quis fazer para ajudar e o que o governo quer desfazer para não ajudar. Aliás, desse governo, não vi nada até hoje que fosse para ajudar algum setor produtivo. Também não vi desse governo nenhuma proposta de redução de ICMS, pelo menos nos 3 anos e meio que estou aqui, não chegou nenhuma proposta de auxílio a qualquer setor produtivo catarinense. O que veio para cá, desde o agronegócio, da política pública dos insumos do agronegócio, a Assembleia Legislativa, muito bem capitaneada há tempo pelo deputado Júlio Garcia, se organizou para dar uma voadeira no governo e reduzir a proposta de alteração da carga tributária sobre os insumos do agronegócio. Então, o governo tem a prática de vetar tudo aquilo que vem para ajudar os catarinenses. O governo tem a prática de apresentar vetos a todas as iniciativas que partem de parlamentares, no sentido de ajudar o setor produtivo catarinense em todos os seus setores. E quando a sociedade se apercebe de que
efetivamente, uma proposta política, uma proposta da Assembleia, venha ajudar o setor, o que faz a Assembleia? Se acovarda e volta com o rabinho no meio das pernas, conversar com o governo, para ver o que o governo pode fazer para não ajudar o setor. Por isso, o deputado João Amin tem toda a razão no que está falando. A Assembleia, ela está fazendo o quê? Ela está voltando atrás na proposta de auxiliar o setor. Ela está corrigindo novamente o governo. Ela está sendo um puxadinho do governo. Quando nós deveríamos sustentar aqui as propostas que foram apresentadas pelos parlamentares, nas emendas aprovadas em plenário, que efetivamente ajudam o setor produtivo catarinense e o setor que mais sofreu, que é o setor do bares e restaurantes. Então, as emendas que foram apresentadas pelos parlamentares, que foram acatadas pelo plenário e receberam voto favorável na Comissão de Constituição e Justiça, nada mais fazem do que ajudar esses importantes setores produtivos do Estado e criar competitividade. Se a gente votar pela derrubada do veto, nós auxiliamos esse setor produtivo e ajudamos os setores que mais sofreram com a pandemia. Se nós apoiarmos o veto, nós vamos nos transformar verdadeiramente num puxadinho do governo do Estado de Santa Catarina, o que é triste para o parlamento e é triste para todos nós que somos deputados aqui dessa casa. Então, senhores, nós do PL somos contra a qualquer proposta que aumente ou que enfrente redução de carga tributária. O PL é contra qualquer proposta que aumente ou enfrente redução de carga tributária. Por isso, a proposta do PL é pela derrubada do veto, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Valdir Cobalcini, por favor. Senhor presidente, colegas deputados, não tivesse o governo encaminhado o projeto de lei que diminui o imposto sobre o leite, que diminui o imposto sobre a comida, que impede o aumento de impostos em relação à farinha de trigo, ao pão, à massa, biscoito. É isso que nós estamos votando hoje. Parcialmente atendido o pleito da Brasel, porque diminui para 3,2% o imposto sobre a comida. Quando eu vou num restaurante, eu me preocupo com a comida, não com a bebida. Então, é isso que nós estamos votando hoje. Se o governo não tivesse cumprido o acordo, aí sim, quem sabe, a gente iria pensar como nós votamos na CCJ. Mas o governo cumpriu com a sua palavra e encaminhou o projeto aqui. E nós vamos deliberar esse projeto. Houve o compromisso, inclusive, líder do governo, colegas deputados, de que na próxima semana, este projeto do Executivo, que reduz todos esses impostos, possa ser votado, para que não paire nenhuma dúvida. Não vou aqui levar o tom. É isso que nós estamos votando no dia de hoje. Por isso, a orientação à nossa bancada, com toda a tranquilidade, é o voto 1, pela manutenção do veto. Obrigado, deputado Cobalcini. Deputado Laércio, excelência. Presidente, daria para abrir o painel? Posso apresentar ainda essa discussão, solicitação? presidente. Senhor presidente. Podemos abrir o painel para ir votando enquanto a gente ouve? Eu consulto os senhores deputados se puderem. Vamos abrir o painel e encaminhamento de senhor voto. presidente, por Eu favor. não ouvi um cada Tem alguém vez. com pressa aqui, senhor presidente? Ainda Está com pressa? A discussão, deputada senhor Paulinha faz tempo que não aparece com tanta pressa de voltar. Estava com saudade de mim, Colegas deputado Ivan. deputados, Deputado Laércio, Pelo Vossa visto, Excelência, Vossa colegas Excelência deputados. está sentindo a minha por falta. favor, não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar, ainda mais depois de um ano de 2021 bastante tumultuado para esse deputado depois do impeachment, mas graças a Deus esse ano tem eleição e eu acredito muito que o catarinense vai poder ver,
dos seus candidatos uma proposta que verdadeiramente venha trazer uma transformação para o nosso Estado e não continuar o mais do mesmo, né? E as minhas manifestações, que agora se tornarão rotineiras, algumas delas, ao encontro desse parlamentar que fica aqui em cima e acompanhou durante quase um ano, senhor presidente, várias discussões como essa que eu estou apresentando e tentando entender até agora. Imagina eu, enquanto parlamentar, deputado Alba, que estou por dentro do assunto, participo da discussão, apoio uma discussão que era justamente quando esse parlamento, com o intuito de ajudar os nossos setores produtivos, apresenta uma proposta de redução de imposto. Essa casa vota por unanimidade para abaixar o imposto. Essa lei vai para o governo veta a ajuda desse parlamento e volta para casa, e a casa não, parece que dá um branco, e ela não reconhece mais a sua lei aprovada por unanimidade para ajudar um setor que, nesse caso específico, sofreu muito na pandemia, que são os bares, restaurantes, lanchonetes, que representam, sem dúvida nenhuma, um número importante do nosso PIB para a nossa economia. E aí sempre utilizamos, ou o governo utiliza da mesma estratégia. Ele cria essa lambança de matérias para justamente botar uma cortina de fumaça em assuntos extremamente importantes, como a questão de aumento de imposto, porque nós estamos discutindo aqui a alteração das alíquotas de ICMS, aí ele bota nesse pacotaço, nessa lambança, leite, trigo, ITCMD, e ali os bares, lanchonetes e restaurantes. É óbvio, vou discordar do líder de governo, tem aumento de imposto sim. Aí, de repente, essa casa, na cabeça dela, dá esse apagão. É difícil, até para mim é difícil entender, imagina o catarinense ali em casa que está acompanhando. E aí eu preciso fazer justiça com o senhor presidente. Foi aqui discutido, sim, nesse parlamento, que depois de 10 sessões nós iríamos discutir o assunto. Os interessados poderiam estar aí, ó. O senhor tem razão. O senhor está sendo um homem transparente de palavra. E aí nós estamos agora, justamente nesse debate, porque o governo, sempre utilizando a mesma estratégia, não, agora então eu vou votar para manter esse veto, porque ele mandou um projeto de lei, que já entrou nessa casa, que fala sobre o leite, que fala sobre o trigo, então eu posso ficar tranquilo que nesse projeto aqui, eu vou votar com o governo. Nós não podemos fazer isso com o catarinense. E aí cabe a deputados como nós, que temos uma voz independente, poder conversar com as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho aqui, para que elas entendam como se movimenta o dia a dia e as peças dessa casa que, no meu entender e no meu ver, na sua grande maioria, possuem sim o interesse para ajudar todos nós no nosso Estado. Nós não somos puxadinho do governo, não. Nós temos, sim, ideias, convicções que defendemos. Por isso que eu não vejo a hora de chegar dia 2 de junho, quando as torneiras dos investimentos e gastos do governo, eles irão acontecer. E nesse sentido, senhor presidente, para encerrar, para mim, não existe compensação que justifique o aumento de imposto. Para mim, falou em imposto só tem... 30 segundos, deputado. Para mim, senhor presidente, falou em imposto só tem um verbo: diminuir. Então,
o deputado Laércio, ele vai derrubar esse veto e sendo coerente, como sempre foi, desde o primeiro dia que eu entrei aqui nesse parlamento, onde eu só vi, sempre, em todos os momentos, e tivemos discussões várias, desde o primeiro dia de governo Moisés, tentativas de aumentar imposto através do ICMS nesse Estado. Eu vou determinar a abertura do painel, ainda tenho escrito o deputado Fabiano, mas determino a assessoria que abra o painel de votação para quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Deputado Fabiano, por favor. Senhor presidente, deputados, eu só quero aqui confirmar que nós retiramos esse projeto de pauta justamente para discutir com os setores, para tirar as dúvidas que os próprios setores tinham e porque nós mesmos aqui identificamos que o projeto, se ele fosse passar do jeito que ele estava, nós pagaríamos mais imposto dos alimentos do que da bebida alcoólica. E também nós precisamos aqui refletir que os 206 bares e restaurantes que serão atingidos por esse projeto, eles precisam do benefício, precisam sim, mas ele não reflete aos mais de 20 mil bares e restaurantes que estão no Simples. Eles estão fora desse projeto. São os 206 bares e restaurantes que estão nesse projeto aqui. Então, o que mais nos preocupa é a situação do leite. Por quê? Nós somos um Estado que produz mais do que consome. Nós temos uma cadeia que envolve 6 setores e que precisa achar um ponto de equilíbrio desse ICMS, porque envolve o produtor, envolve o transportador, envolve a indústria, envolve a distribuidora, envolve o mercado, envolve o consumidor. E, para beneficiar um setor, nós podemos prejudicar todos os demais. Se o leite estiver muito caro na gôndola, ele vai quebrar todo o resto da cadeia. Se o leite estiver muito barato também, o produtor não vai ganhar nada, vai ter prejuízo. E aí tem todos os créditos de ICMS que envolvem ainda todos esses 4 setores que estão aí no meio. Então, esse é o ponto mais delicado. Conforme o que nós votar do ICMS do leite, nós podemos estar quebrando a indústria, quebrando a cadeia, ou não permitindo que hoje o consumidor brasileiro, que empobreceu, o povo brasileiro empobreceu, não vai conseguir comprar o leite, não vai conseguir se alimentar direito. Então, o leite é uma preocupação muito grande, mas tem que reconhecer também que o governo cumpriu. Nós fizemos reunião dos líderes com as empresas da farinha, com a empresa do leite, fizemos reunião com os demais setores, o governo cumpriu e mandou o projeto de lei para cá, baixando o imposto da farinha, voltando o leite para a cesta básica, deixando fora as bebidas quentes e o ITCMD, que era uma encrenca para todos votar aqui, e assumimos o compromisso de hoje votar esse projeto para que semana que vem se vote o projeto do governo regulamentando aquilo que todos nós aqui discutíamos que não poderia ser da forma como o projeto estava. Por isso que eu também vou votar pela manutenção do veto. Senhores deputados, todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Adriano, vai votar? Ô, Adriano, vai votar? Podemos colher o resultado, senhores deputados. Votaram, senhores, 32 deputados. Eu só voto. 19 votos sim, 13 abstenção. Está mantido o veto do governo do Estado. Nós temos ainda, no dia de hoje, discussão e votação em turno único da mensagem de veto. Da mensagem de veto
Já está no painel? Já está? Mensagem de veto 1071/2022, autor Governo do Estado. Por favor, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Sopels, eu gostaria de pedir a retirada de votação desse projeto para que pudesse esclarecer alguns pontos dele ainda com a Procuradoria-Geral do Estado sobre este projeto de lei, dado que ele é um pouco complexo e ainda falta esclarecer alguns pontos. No dia de hoje, alguns deputados nos procuraram com algumas dúvidas e, baseado nisso, eu gostaria de pedir, se houvesse consenso, a retirada de votação dessa mensagem de veto. Pois não, deputado Zé Milton Schaeffer, eu consulto os senhores líderes se podemos retirar de pauta de acordo. No dia de hoje. De acordo. De acordo, deputado Covalcini, de acordo, deputado Fabiano, de acordo, deputado... O Novo estudou a matéria e está preparado para votar, presidente. União Brasil, de acordo, senhor presidente. Com a maioria dos líderes, com a concordância... Senhor presidente, o PSD não estudou a matéria, não está preparado para votar. Obrigado. PL de acordo também. Com a concordância da maioria dos líderes, fica, então, retirado de pauta, no dia de hoje, o PL... Dá tempo, Mauro, de você consultar lá, Mauro. Mensagem de veto. Retirado. Fica retirada a mensagem de veto número 1071/2022. Discussão e votação em turno único do PL 01.2/2022, autor deputado Maurício Kudilac. Altera o anexo da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas, festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual da Conscientização do Raquitismo Hipofosfatêmico. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável também da Comissão de Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. O projeto de lei 0344.0/2020 recebeu uma emenda de plenário e está sendo retirado de pauta. Presidente, por favor, qual é a emenda? Comunique a emenda, o autor, quem foi. A emenda é do deputado José Milton Schaeffer, líder do governo. Muito bom, hein? Presidente, só explicar aqui para o deputado Bruno, que é o autor, antes favor, que, deputado. se me permitir. Deputado Bruno, a emenda, ela não altera o seu projeto, ela apenas estipula um prazo de 180 dias para que o governo possa se adaptar ao cumprimento da lei que o senhor está propondo. Antes de qualquer comentário, eu gostaria de esclarecer que tem apenas esse objetivo, consultando o governo, já que é um projeto de lei que ele vai tramitar, as obrigações dele vão tramitar em praticamente todos os órgãos públicos de Santa Catarina, precisam ser adaptados os sistemas eletrônicos e também os funcionários para isso, e eu estou propondo uma emenda para que ele entre em vigor 180 dias após a data da sua publicação. Obrigado, deputado José Milton Schaeffer. Pedidos de informação. Pedido de informação 148, autor deputado Bruno Souza, solicita o secretário de Estado da Saúde informações acerca das caldeiras do Hospital Regional de São José e do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação 149, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do decreto número
número 1752, de 18/2/2022, em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, está aprovado. Pedido de informação número 150, autor, deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da reforma da ponte do Marquete que liga os municípios de Santa Terezinha de Itaiópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 309, autor, deputado Jerry Compre, cumprimentando a Rádio Jovem Pan News, difusora pela migração para a FM, e a Jovem Pan Antovale, que funcionará com nova frequência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, está aprovado. Moção 310, autor, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o soldado Jaderson Bento Bittencourt e o soldado João Paulo José Santos da Silva pelo ato de bravura realizado no município de Tubarão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 311, deputado Ismael dos Santos, apelando ao superintendente regional do DENIT no estado de Santa Catarina pela construção de uma ponte na SC 281, ligando os municípios de Ponte Alta e Otacílio Costa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Moção 312, deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando o presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina pelo trabalho realizado pela referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção 313, autor, deputado Jerry Camper, cumprimentando o tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Rubens José Mabel Júnior, pelo lançamento do livro Bravuras, Solidariedade no Fronte. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção número 314, o autor, deputado Márcio Machado, apelando ao ministro da Comunicação e ao senador Jorginho Melo, que envidiem esforços na publicação de licitação objetivando a criação de uma rádio comercial no município de Otacílio Costa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 315, autor, deputada Paulinha, cumprimentando diversos municípios pela passagem dos respectivos aniversários de emancipação política administrativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, está aprovado. Moção 316, autor, deputado Dr. Vicente Caro Preso, cumprimentando o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Navegantes pelos 21 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção 317, autor, deputado Rodrigo Minotto, manifestando aos familiares do senhor Sérgio Luiz Soares pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 524 a 560. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 249 a 272. Fim da ordem do dia. Breves comunicações. Temos ainda escrito o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, posso falar aqui? Esse microfone, não sei se está ligado, deputado Bruno. Está ligado, sim. Bom, presidente, logicamente eu não poderia deixar de manifestar meu pesar pelo que aconteceu hoje aqui. Na minha opinião, o que nós fizemos foi, novamente, dar um bypass na sociedade, no setor de bares e restaurantes, permitir um aumento de impostos, e é isso sim, permitir um aumento de impostos. Eu ouvi algumas falas aqui dos meus colegas que faltaram com a verdade ou
não conhecem o projeto. Um dos dois aconteceu aqui. Porque dizer que não há aumento de imposto, isso é uma mentira ou um desconhecimento. Obviamente existe. Nós estávamos tentando manter um projeto que foi aprovado por nós aqui, que garantia uma alíquota menor de impostos para bares e restaurantes. Eu lamento, agora que o veto foi mantido, nós temos um projeto aí, ainda tramitando, que deve ser votado na semana que vem, temos emendas, e então é uma belíssima oportunidade para esses deputados todos que falaram que não tem aumento de imposto, votar sim e apoiar a emenda que foi protocolada hoje, que garante a inclusão de bares e restaurantes. Eu espero poder contar aqui com a bancada do seu partido, o MDB, que disse que não tem aumento de imposto, então espero que o MDB possa votar em bloco, vote com a gente por não aumentar impostos. Espero que ter os oito votos do MDB aqui, espero poder ter o voto do PSD aqui atrás também, que foram os autores originais do projeto. Espero poder ter o voto de todos os colegas que não querem aumentar impostos. Semana que vem nós vamos ver quem quer aumentar imposto para a sociedade e quem não quer. É básico assim. Tem um projeto que sim, resolve a situação de muitos setores, mas resolve só uma parte pequena de bares e restaurantes. Nós vamos ver aqueles deputados que são a favor de aumento de impostos e aqueles deputados que são a favor de não aumentar impostos. Nós vamos ver o que vai falar mais alto aqui dentro, se é a lealdade ao governo do Estado, e eu até fico me perguntando, né, de onde vem tanta lealdade, uma lealdade feroz? Será que é convicção? É convicção nas ideologias, no modelo de Estado defendido pelo governador Moisés? Será que este homem é um visionário e ele tem um modelo de Estado que realmente vai levar Santa Catarina para o futuro e além? Será que essa lealdade toda é por convicção no que pensa Moisés? Eu fico me perguntando, né, será que é isso? Porque eu, particularmente, nunca ouvi muito bem ele falando sobre o que ele pensa de Estado, sobre qual a ideologia dele, mas há aqui uma feroz lealdade a ele. E semana que vem nós vamos ter uma belíssima oportunidade de ver se a lealdade é maior ao governador ou à sociedade catarinense. Não tem meio termo, é isso. Porque, senhores, como eu falei hoje, permitir um aumento de impostos é permitir o próximo aumento de impostos. O governo é um parasita, é uma máquina que não para de queimar dinheiro. E enquanto nós alimentamos essa máquina, mais essa máquina queima dinheiro. Mas se criam aqui 100 cargos comissionados para ser distribuído, sabe-se lá como, se criam aqui auxílio combustível para 52 minutos depois, esse mesmo auxílio combustível ser aumentado para quase R$5.000, se criam aqui gratificações para todo mundo, se faz a festa aqui dentro, a conta chega depois, né? A conta chega. Nós chegamos ao cúmulo aqui dentro, nós não, porque eu não votei, né? Eu votei contrário, de aprovar a mudança de carreira sem concurso público aqui dentro. Transformamos 97 contadores, 18 analistas em auditores. Um aumento que chega aí muitas vezes perto dos 40% de um mês para o outro, através de uma lei inconstitucional. É lógico, a conta chega. Aí essa máquina de gastar dinheiro, esse parasita de sociedade, esse destruidor de riqueza, que é o Estado, precisa de dinheiro. Hoje é o setor de bares e restaurantes. Amanhã é o próximo. Pode ser o agro, presidente. Pode ser o agro próximo. Pode ser os fertilizantes. Os próximos podem ser os setores defendidos pelos senhores. Porque é assim. Quando nós não fechamos a porta está aberta para atacar o próximo setor. Então, cada setor que é defendido aqui por um deputado é uma potencial vítima. Enquanto nós não falarmos, chega. Enquanto nós não falarmos, olha, o tamanho é esse aqui, governo. Se virem, façam gestão. Mas enquanto nós falarmos, não, nós colocamos mais uma lenhazinha no fogo, aí esse governo fica destruindo e
queimando a riqueza do catarinense. Na minha opinião, votar a favor de Santa Catarina é dizer basta, é dizer chega de aumento de carga tributária. Eu vou repetir mais uma vez. Catarinense, você que está em casa, catarinense, você é o maior pagador de impostos estaduais do Brasil. E agora vai ser um pouquinho mais, porque o seu happy hour, seu momento de descontração, aquele seu momento em que você, sabe, depois de trabalhar, depois do estresse da semana, você quer um pouquinho de paz, vai custar mais caro. Pois é, a você, catarinense, resta trabalhar mais para pagar um governo que não para de gastar, não para de crescer. Ele tem auxílio combustível para pagar para quem já ganha muito, tem os cargos comissionados que tem que dar um jeito de pagar, tem as promoções sem concursos públicos que precisa pagar. E, catarinense, me desculpa, mas é você que vai pagar. É você que tem que trabalhar mais para o governo. Carregue pedra, catarinense, porque é isso que o governo fala para você. Carregue cada vez uma pedra maior, um piano maior nas suas costas. Enquanto esse parlamento não falar chega, é isso que nós vamos fazer. Cada vez nós permitimos que o piano se torne maior nas costas doída dos nossos catarinenses. É isso que nós fazemos. Mas, catarinense, saiba que cada vez mais, são poucos ainda, mas cada vez mais, tem parlamentares, temos servidores públicos, inclusive, pessoas que não aceitam mais esse modelo de Estado queimador de riqueza, que não foca na prioridade e que cada vez custa mais para você e entrega cada vez menos. Nós temos cada vez mais pessoas que defendem isso. Ainda leva um tempo, catarinense, e eu me solidarizo com você, porque eu sei que você trabalha já quase meio ano só para pagar impostos no Brasil, sabe? Às vezes nós queremos juntar um dinheiro para comprar algo para um familiar, para ajudar as nossas famílias, e ao invés disso, estamos pagando mais caro no ICMS. Ao invés disso, pagamos o ITCMD mais caro do Brasil. Ao invés disso, pagamos um dos IPVAs mais caros do Brasil e temos as estradas que estão entre as mais mortais do Brasil. É isso que nós ganhamos, catarinense, é isso que você ganha. E quando essa Assembleia aqui não diz chega, não diz basta, você vai continuar ganhando isso. Esse vai continuar sendo o seu prêmio. Carregar um piano cada vez maior, pagar cada vez mais impostos, porque as despesas não param de surgir. O governo não tem nenhum incentivo, nenhum, para controlar, para fazer gestão, para pensar em como gasta, para focar em prioridade, porque nós aprovamos aumentos de impostos. Se isso é aprovado, então qual é o incentivo? Que alguém vai fazer a gestão da sua casa, se ela pode sempre aumentar a receita, né? O problema é que quem está do outro lado arrumando a receita para essa casa somos nós. Esse é o problema. Por que um pai de família vai fazer gestão doméstica se ele pode todo mês só ir lá e sacar mais no banco? Só que o banco somos nós. Nós somos o banco. Eu estou cansado disso, presidente. Eu estou cansado de ver o catarinense ser o caixa eletrônico do governo. Eu estou cansado, presidente, de ver o catarinense ser essa fonte que não para de ser parasitada, que tem que trabalhar cada ano um dia a mais para pagar os custos que o governo não consegue controlar. Eu estou cansado disso, presidente. O catarinense deveria começar a trabalhar para ele, para a prosperidade dele. Mas, ao invés disso, o catarinense trabalha para a prosperidade do governo. Obrigado, deputado Bruno. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, às 10 horas da manhã, no calendário especial. Está encerrada a presente sessão.